Muito bom dia, torcedor Santástico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Para você que ainda não é um inscrito, peço que se inscreva, ative as notificações e vamos ao que interessa. Vamos falar do nosso peixão, né, pessoal? Vocês sabem, eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Grupo seleto, onde nós só falamos do Santos, sem pornografia, sem xingamentos. Lá todo mundo é amigo. Sobre o mercado da bola, sobre um jogador que o Santos estaria contratando, tá, a pedido do próprio Odair Hellmann. Eu falarei sobre este assunto daqui a pouquinho. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. PagBet, acertou, tá pago. Quem ainda não se cadastrou, se cadastra no link que está na descrição do nosso vídeo. Mas primeiro, deixa eu me retratar com vocês, tá? Eu falei ontem, né, que o Eduardo Bauerman não jogou ao lado do Messias, mas jogou, tá, pessoal? Eles irão reeditar essa dupla de zaga que jogou junto no América, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? O entrosamento pode acontecer entre esses dois atletas jogando na nossa defesa. Eles se conhecem, então pode dar samba isso aí, tá, pessoal? Bom, mas gostaria de falar sobre outro assunto também, assunto polêmico e delicado, tá? Ontem eu fiz um vídeo, né, falando aí sobre a contratação do Messias e um internauta fez um comentário no meu vídeo, né, sobre o Zeca, tá, pessoal? O assunto é o Zeca. Como eu falei para vocês, assunto delicado. Delicado não, né? Delicadíssimo. Pela forma que ele saiu do Santos, né? Alguns torcedores ficaram chateados, outros não, né? Aí eu fui me aprofundar sobre quando ele saiu pelas portas dos fundos, né? Do fundo, na realidade, né? E muito torcedor ficou chateado aí com essa história. Mas me aprofundei, né? No assunto, naquela ocasião, né? Alguém da nossa diretoria parece que pediu para que ele mudasse de agente, e eu acho que foi aí que começou toda essa briga, né, entre o Zeca e o Santos. Lembrando, o Zeca, me parece que ele colocou o Santos na justiça na época, tá, pessoal? Depois houve uma reviravolta, o Santos ganhou na justiça, aí houve uma troca entre Santos, Eduardo Sacha e Zeca, né? O Santos ficou com um percentual do Zeca e por aí vai, tá, pessoal? Mas eu me aprofundei aí sobre as notícias, o que teria acontecido realmente com o Zeca, por que ele saiu daquela forma, né? Após um jogo contra o Vitória, né? Eu acho que o Santos acabou empatando com o Vitória e houve uma polêmica em cima disso. Ele fez uma postagem, né, mostrando o dedo do meio, né? Aonde ele depois cita que esse dedo do meio ele postou para aqueles críticos que estavam criticando ele de uma maneira muito severa, né? E ele mostrou aquele dedo do meio para essas pessoas. O torcedor ficou inflamado, lógico, né? Porque o torcedor tomou as dores, né? Ficou chato o clima e ficou mais chato ainda depois do jogo contra o Sport, tá? Depois do jogo contra o Sport, quando ele volta no aeroporto, ele recebe um tapa no peito, né, de um torcedor. Cara, eu fiz uma postagem no meu Instagram perguntando se os torcedores, que eles achariam na realidade, de um possível retorno do Zeca. Por que eu fiz essa pergunta? O Zeca, ele tá de saída lá da MLS, do time que ele joga, não tem um destino certo aí para o Zeca. E aí alguns torcedores falaram o seguinte: pô, mas o Zeca não jogou bem no Vasco. O Zeca caiu com o Vasco. Pergunta ao torcedor por que foi que ele saiu do Vasco, né? Por que é que ele está saindo lá do time da MLS? Galera, se for olhar por este lado, o Soteldo não estaria no Santos hoje, porque ele não foi bem no Tigres, não foi bem no Toronto. O Marinho não teria jogado no Santos, porque ele foi mal no Grêmio. Se for olhar por este lado, não gera parâmetro, tá? Para não vinda do Zeca. Foi a forma que ele saiu, né? Isso aí eu até concordo com o torcedor. Agora falar que porque ele
não jogou bem no Vasco, porque ele não jogou bem em tal time. Não concordo, porque as lembranças que o torcedor tem, futebolisticamente falando, do Zeca, é da forma que ele se comportava em campo. E em campo ele era muito bem, tá, pessoal? O problema dele foi extra-campo. O problema do Zeca foi fora dos gramados, tá? Mas se for olhar pro futebol, futebol ele tem para jogar. E se ele falar assim, eu quero jogar no Santos, e ele se desculpar, muitos torcedores aceitariam o Zeca novamente, tá? Talvez você não, talvez eu não, ou sim, depende muito, tá, pessoal? Por que eu coloquei o nome do Zeca em pauta lá no Instagram? Porque há uma possibilidade do Felipe Jonathan não ficar no Santos. Aí o torcedor fala, mas o Odair já falou que quer contar com o Felipe Jonathan. Não sei se ele vai ficar. Se algo der errado, por conta dessa pedida do Odair, e vale lembrar que o Felipe Jonathan já está um pouco desgastado com a torcida do Santos, recuperou um pouco esse desgaste no final da temporada. Ele jogou bem no final da temporada, tá, pessoal? Mas nós não devemos negar o fato de que ele tem um certo desgaste com a torcida. Eu estou citando o nome porque hoje, lateral esquerdo, no futebol brasileiro, está escasso. Por isso que eu citei o nome do Zeca. Mas isso não quer dizer que é a minha extrema vontade de trazer o Zeca. Esse canal foi feito para dar opinião, para trazer notícia, né? Para debater com o torcedor momentos do Santos. E nós estamos vivendo um momento de mercado da bola. E se o Zeca foi um jogador que deu certo no Santos, olha, hoje nós temos a notícia aqui, ó, na palma da mão. Muita coisa nós não sabemos em relação à saída do Zeca, né? Talvez, se nós tivéssemos as informações na palma da mão, da forma que nós temos hoje, talvez nós teríamos uma visão diferente da saída do Zeca do Santos. O canal foi feito com o intuito de torcer, falar do Santos com emoção, com amor, mas também com a razão, tá? E eu quero lembrar para vocês que toda moeda existe dois lados. Em relação ao Zeca, está saindo da MLS, não vai vir para o Santos, porque o Odair já falou que quer contar com o Felipe Jonathan, porém, é aquilo que eu falei para vocês. Se algo der errado em relação à permanência do Felipe Jonathan, o Odair simplesmente vai morrer abraçado com o Felipe Jonathan, tá? Uma matéria do Bola VIP, lá no grupo, tá? E eu tô trazendo aqui essa pauta para esclarecer alguns pontos para vocês, tá? Em relação a um jogador argentino que o Santos estaria monitorando no mercado da bola, tá? E a matéria diz o seguinte, ó: após Messias e Mendoza, o Santos tem fome no mercado e negocia com o meio-campista argentino de 28 anos. A diretoria do Santos segue monitorando o mercado em busca de reforço e já se aproxima de anunciar a chegada de jogadores para 2023. Aí mais abaixo diz o seguinte, tá, pessoal? Já que o Santos tem uma situação financeira delicada, sendo necessário a saída de jogadores para liberar espaço na folha salarial, o próximo alvo da diretoria no mercado é o meio-campista Nicolás Oroz, que atualmente está no Racing da Argentina. O jogador já foi comandado por Odair durante sua passagem no Al-Ahly, né? Al-Ahly lá. Essa informação foi trazida a princípio por Lucas Costa, né? E ele diz o seguinte: outro nome que o Santos deseja é o meio-campista argentino Nicolás Oroz, atualmente no Racing da Argentina. O jogador teve passagem pelo Al-Ahly, né? Al-Ahly, na realidade, no período em que Odair Hellmann foi técnico do time dos Emirados Árabes. E através disso, o Bola VIP, né, fez sua matéria. O argentino tem contrato com o Racing até junho de 2023, podendo assinar um pré-contrato com outra equipe e chegar ao Peixe sem custo algum. Aos 28 anos, o meio-campista, avaliado em 500 mil euros, cerca de 2 milhões, a diretoria tenta utilizar da proximidade do jogador com o Odair para que a vinda ao futebol nacional se torne
atrativo, tá, pessoal? O Lucas Costa, ele diz o seguinte: o Santos tem desejo, né? Outro que o Santos deseja é o meio-campista. Deseja. O Santos tem lá uma lista de desejos, tá, pessoal? A verdade é essa. Na mesa do Andrés Rueda, tem uma lista de desejos. Tem jogadores do Internacional, tem jogadores do Bahia, tem jogadores do Vasco, tem jogadores do Flamengo, tem jogadores do Atlético Mineiro, tem jogadores do Atlético Paranaense, enfim, é uma lista de desejos. E sim, esse jogador pode estar nesta lista de desejos do Santos, mas isso não significa que o Santos pretende contratar este atleta agora, tá? Para essa temporada, talvez em um futuro próximo, tá? Mas sim, é um jogador interessante, tá? Mas eu não vou cravar para vocês que o Santos tem esse desejo de contratar ele para essa temporada de 2023. Pode estar na lista de desejo do Santos, desejos, né? Esse meio-campista argentino. O fato é, será que o Santos ainda tem a intenção de contratar esse camisa 10 ou vai fazer o Soteldo se tornar esse camisa 10? É uma pergunta que está no ar desde a contratação ou da especulação da contratação do Mendoza. Aí eu deixo nas mãos de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? O Santos vai trazer um 10 ou vai simplesmente colocar o Soteldo para ser esse 10? É mais ou menos isso que nós temos para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. À noite nós estaremos de volta para falar um pouco mais aí do nosso glorioso Peixão. Não me crucifiquem por conta do Zeca, tá? Apenas deixe aqui embaixo o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fui.